que estão namorando. Nós vamos estar falando um pouco sobre cinema e TV. Será que isso pode influenciar um pouco a nossa vida e prejudicar a nossa espiritualidade? Nós vamos estar falando isso a partir das 5 horas. Aqueles que já estiverem aqui a partir das 4, permaneçam também, porque essa palestra ela vai ser importante para todo mundo. Deus ele manda conhecimento para nós, e esse conhecimento nós não devemos desprezar, porque muitas vezes Deus utiliza esse conhecimento para abrir os nossos olhos, para evitar que nós venhamos a tropeçar pela frente. Que Deus possa abençoar você que está aqui, que você possa estar à tarde novamente. E gostaria de fazer um pedido para vocês. O preceito já está cantando uma música agora, não vai estar cantando. Nós já vamos estar começando indo direto na mensagem. Eu vou pedir para que você permaneça no seu lugar, se nós passarmos um pouco de meio-dia. Porque a mensagem que temos para passar para a igreja hoje é importantíssima. Essa mensagem, ela pode fazer toda a diferença na sua vida e na sua salvação. Então, deu meio-dia, você ainda está sentado? Permaneça sentado. Se você precisar ir por um motivo muito sério, vá. Mas se você não tiver uma urgência muito grande, permaneça. Porque Deus vai estar falando conosco essa manhã. Amém? Vamos então abaixar nossas cabeças, fazer uma oração pedindo orientação de Deus e aí começaremos. Querido Deus, nós agradecemos ao Senhor a oportunidade que temos de estar aqui. Agradecemos ao Senhor por ter nos trazido tantos quilômetros e ter nos protegido com os teus santos anjos. Agora estamos aqui na tua casa com o teu povo. E nós queremos transmitir uma mensagem para o teu povo que seja a mensagem do Senhor. Que o Senhor possa falar por nosso intermédio. Que a tua palavra possa falar ao nosso coração. Que o Senhor possa abrir a mente de todos nós para que possamos entender. E que o teu Espírito venha fazer as transformações necessárias na nossa vida. Abençoe cada pessoa que está aqui. Abençoe-nos nesse momento. Nós te pedimos por Jesus. Amém, Senhor. Bom, o tema da meditação desta manhã é o remanescente. Quando nós falamos a respeito de remanescente, o que vem à nossa cabeça? Qual que é o texto que vem à nossa cabeça? Apocalipse 12, 17, certo? Abra sua Bíblia em Apocalipse 12, 17. Vamos ler um pouquinho a respeito do remanescente. Quem é o remanescente segundo Apocalipse 12, 17. Agora, aqui em Apocalipse 12, 17 é uma coisa interessante. Não está só dizendo quem é o remanescente, mas está falando também que tem alguém com raiva do remanescente. Apocalipse 12, 17 diz o seguinte: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar contra os restantes, ou seja, os remanescentes, aqueles que sobraram, da sua descendência, que são aqueles que fazem o quê? Guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E aí diz que o dragão se pôs de pé sobre a areia do mar. Aqui esse fato dele ter se posto de pé sobre a areia do mar, mostra para nós aqui um link para o texto seguinte, que é Apocalipse 13, 1, que diz que do mar então surgiu uma besta, né? Então, esse não é o foco que nós queremos que você tenha na sua mente nessa manhã. O foco que você precisa ter na sua mente essa manhã é: quem é o remanescente e por que Satanás está com raiva desse remanescente? Mas aí, nós temos o pensamento na nossa cabeça: mas o remanescente aqui de Apocalipse 12, 17 é fácil de identificar. É a igreja o quê? Adventista do sétimo dia, certo? Nós somos a igreja remanescente. E há textos de sobra no Espírito de Profecia que confirmam isso. Mas agora, vou perguntar uma coisa para os irmãos. Será que todas as pessoas que estão dentro da igreja adventista do sétimo dia fazem parte do remanescente mencionado aqui em Apocalipse 12, 17? Infelizmente, não. Para falar a verdade, o simples fato de sermos membros dessa igreja não garante que nós estamos inseridos nesse grupo. Então, nós vamos hoje meditar o que significa guardar os mandamentos de Deus e ter o testemunho de Jesus, para nós identificarmos se nós estamos ou não nesse grupo. Mas aí vem uma pergunta: será que o remanescente é um grupo pequeno? Se nós formos analisar do ponto de vista de religiões, e levando a igreja adventista como sendo a igreja remanescente, é um grupo pequeno já, não é? Porque nós temos as grandes religiões mundiais, o islamismo, o cristianismo, o budismo e várias outras religiões. E o que acontece? O cristianismo é só uma dessas religiões. E dentro do cristianismo, quantas igrejas ainda tem? Milhares. Então, quer dizer, a igreja adventista é uma no meio de todas as cristãs que estão no meio de todas as religiões mundiais. Então, se você analisar por essa ótica,
o grupo dos Adventistas do sétimo dia já é um grupo pequeno. Só que ainda desse grupo, infelizmente, ainda não são todos que serão salvos. Infelizmente. O grupo será um pouco menor ainda. Mas isso sempre aconteceu na Bíblia? Sempre aconteceu na Bíblia. Quando você vai analisar a história de Adão, Adão teve quantos filhos? A Bíblia não relata. A Bíblia relata quantos? 3 filhos que ele teve, que foi Sete, Caim e Abel. Só que o que acontece? Depois que Caim matou Abel, Abel faleceu, o que aconteceu? Adão teve um outro filho, que foi Sete. Por que Sete é mencionado e os outros filhos de Adão não são mencionados? Porque Sete é o quê? O remanescente. Porque de todos os filhos de Adão, todos se afastaram de Deus. Sete foi o único que permaneceu. Então a gente já percebe que o grupo dos remanescentes nem sempre é um grupo grande. Mas aí depois vem o que da descendência de Sete? Noé. Noé era um homem o quê? Íntegro e justo diante de Deus. Só que quantas pessoas haviam na época do dilúvio? Recentemente foram feitos alguns estudos calculando o tempo de vida que as pessoas tinham naquela época, que é diferente do nosso tempo. Nós morremos com 90, às vezes 80 anos. Naquela época se vivia 900. Levando em conta que as pessoas viviam 900, 800, acontecia muito de estar vivo o tataravô, o avô, o pai, o filho e o neto. Todos juntos. Então, se você soma todas essas gerações, aproximadamente havia 9 bilhões de pessoas na época do dilúvio. Quantas pessoas se salvaram? 8 pessoas. O remanescente nem sempre é um número grande. Mas aí você vai um pouco mais para frente, vocês veem Israel. Israel sai do Egito. Eles estão escravos no Egito. Deus os tira do Egito. Quantos saíram do Egito? Quando você vai para Êxodo capítulo 12, 37, diz que saíram 600 mil homens. Sem contar mulheres e crianças. Provavelmente tinha aproximadamente 2 milhões de pessoas que saíram ali. Agora, desses que saíram, quantos entraram na terra prometida? Josué, Calebe e todos aqueles que tinham menos de 20 anos. Aqueles que tinham mais de 20 anos. Isso você pode conferir, está em Números, capítulo 14, 29 a 32. Todos os que tinham mais de 20 anos, Deus falou, eles não entram. Então, de um número tão gigantesco, caiu. Só que daqueles que estavam ali, que saíram, que passaram pelo Mar Vermelho, que viram todas aquelas circunstâncias, desses todos, Josué e Calebe, 2, dentro de 2 milhões. Mas aí nós podemos ir um pouco mais para frente. Daniel e seus amigos são levados escravos para a Babilônia. Mas foram só eles que foram levados para a Babilônia ou foi todo o povo de Israel? Todos os judeus na época. Aí aconteceu uma coisa interessante. Nabucodonosor colocou uma mesa diante deles. Quantos se recusaram a comer da mesa? 4 homens. E o que aconteceu com o resto? Não eram judeus também? E depois com a estátua de Nabucodonosor, quantos adoraram? Todos menos 3. Mas eles não eram todos judeus? O número remanescente, queridos, infelizmente é sempre um número pequeno. Mas é um número pequeno porque Deus quer? É porque muitas vezes as pessoas é que não querem. Mas aí nós podemos falar, e quanto à igreja remanescente? A igreja remanescente é a igreja adventista do sétimo dia. Isso é confirmado em Eventos Finais. Nós temos o livro aqui, na página 28. Na página 28 do livro Eventos Finais, Ellen White diz assim a respeito da igreja. Deus tem na terra uma igreja que está erguendo a lei que foi pisada e apresentando às pessoas o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. No mundo só existe uma igreja que presentemente se acha na brecha tapando o muro e restaurando os lugares assolados. Sejam todos cuidadosos para não clamarem contra o único povo que está cumprindo a descrição dada do povo remanescente, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. Deus tem um povo distinto, uma igreja na terra, inferior a nenhuma outra, mas a toda superior, em suas condições para ensinar a verdade, para vindicar a lei de Deus. Então Deus diz, Ellen White, através dos testemunhos, ela diz o quê? Que Deus tem uma igreja, e essa igreja é o remanescente. Mas como nós comentamos, infelizmente, não são todas as pessoas que estão dentro da igreja remanescente que vão compor o remanescente. Nós temos aqui agora, na página 100 do mesmo livro, tem uma notícia um pouco desanimadora.
realmente é desanimadora quando você lê. Por que é desanimadora? Quando nós vamos para o site, e vocês podem conferir isso, adventistas.org, e nós pesquisamos a respeito da quantia de adventistas que há no mundo, a última atualização feita foi de janeiro de 2014, ou seja, já tem mais de um ano. Tinha, sabe quantas pessoas? 18 milhões de pessoas catalogadas como membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia em janeiro de 2014. Vamos supor que esse ano, agora, nós tenhamos 20 milhões de pessoas, certo? Como membros da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Veja o que Ellen White diz no Eventos Finais, na página 100. É uma solene declaração que faço à igreja, de que nenhum entre 20 dos nomes que se acham registrados no livro da igreja está preparado para finalizar a sua história terrestre e se acharia tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo como o pecador comum. Queridos, nós vamos analisar que tem 20 milhões de adventistas no mundo, e ela diz que não tem nenhum em 20, o que seria 1 em 20? 2 em 20 seria o quê? 10%, certo? E 1 em 20? 5%. Só que ela diz que não tem nenhum em 20, então tem menos de 5%. E o que vai acontecer com os outros 95%? Queridos, a coisa mais importante que você tem que ter na sua cabeça hoje é o seguinte: o grupo sempre foi pequeno, e infelizmente é sempre assim. Não porque Deus não queira salvar todos, Ele quer, mas infelizmente o ser humano é que não quer. Mas e quanto a você que está aqui? Qual que deveria ser a sua preocupação hoje? O que eu faço para estar o quê? Nesse grupo pequeno. Essa deve ser a sua e a minha preocupação. Porque se o grupo não vai ser pequeno porque Deus quer, mas porque Ele viu que seria, qual que deve ser a minha preocupação? Fazer tudo o que tiver ao meu alcance para estar o quê? Dentro desse grupo. Mas aí você poderia dizer: ah, irmão, mas pode salvar mais gente. Com certeza, Deus quer salvar mais gente e nós devemos ter essa esperança. Mas isso foi o que ela disse que viu, certo? Agora, como fazemos para fazer parte do grupo? E é importante fazermos parte do grupo. Veja o que Paulo fala para nós em Romanos 9, 27. Abre sua Bíblia em Romanos 9, 27. Veja o que o Paulo diz para nós de importante. Romanos 9, 27. Por que é importante você fazer parte do grupo remanescente que está dentro da igreja remanescente? Por que é importante? Veja o que Paulo diz. Romanos 9, versículo 27. Nós somos o Israel espiritual, sim ou não? Sim. Então será que Paulo aqui pode estar falando para nós também? Provavelmente. Veja o que ele diz. Mas relativamente a Israel, dele clama Isaías: ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, quem será salvo? O remanescente. Então você e eu temos que fazer parte do grupo, ou senão nós não estaremos inseridos nesse grupo que será salvo. Agora, quais são as duas características que o remanescente tem que fazem com que você seja inserido ou excluído do grupo, que é mencionado em Apocalipse 12, 17 que nós lemos? Eles são aqueles que fazem o quê? Guardam os mandamentos de Deus e o que mais? Tem o testemunho de Jesus. Tudo bem. O que significa manter o testemunho de Jesus? Tem uma versão que não diz tem o testemunho. Tem uma versão que diz mantém o testemunho. Eu acho que essa versão ela é mais interessante. O que significa manter o testemunho de Jesus? O que significa guardar os mandamentos de Deus? Essas são as perguntas que vamos tentar responder hoje. E por que Satanás está irado contra esse povo? São as 3 perguntas que vamos tentar responder a partir de agora. Abra a sua Bíblia em Apocalipse 19, 10. O que significa o testemunho de Jesus? Apocalipse 19, verso 10. O que significa o testemunho de Jesus? João falando do que ele fez com o anjo Gabriel, quando o anjo Gabriel veio lhe trazer a mensagem. Prostrei-me ante aos seus pés para adorá-lo, porém ele me disse: vê, não faças isso, sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantêm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o quê?
o espírito de profecia. Agora, o que é o espírito de profecia? São esses livros? Ou esse aqui também? São todos. São todos os livros que são inspirados. Agora, por que Satanás tem raiva do espírito de profecia e daqueles que mantêm o espírito de profecia? Satanás é o pai do quê? Da mentira. Então por que ele tem raiva? Porque a Bíblia Sagrada e o espírito de profecia desmascaram o quê? As mentiras dele. Vamos supor que você viva no povo de Israel, estivesse vivendo no povo de Israel enquanto o povo de Israel está escravo no Egito. Vamos supor que seu pai disse para você que há um Deus no céu, um Deus que nós não podemos ver, mas há um Deus no céu, e esse é o Deus verdadeiro. E esse Deus nos pede para descansar no sábado. Só que você está no Egito, você é um escravo no Egito. Tudo que você vê no Egito são o quê? Os deuses do Egito. E o que mais que você vê no Egito? Você não vê Deus. Você vê a forma de guardar o sábado no Egito? Não, porque são todos escravos e trabalham todos os dias. O que vai acontecer? Pouco a pouco dentro de você essa crença vai diminuir, vai diminuir e vai diminuir. E aí dali a pouco você tem um filho. Você já não tem a mesma empolgação do seu pai para falar sobre Deus para o seu filho. E o seu filho não sabe que tem um Deus no céu. Tudo que ele sabe é o quê? Que tem os deuses do Egito, porque é aquilo que os olhos dele conseguem ver. O seu filho não sabe que o sábado é o dia do Senhor, porque ninguém guarda. No Egito ninguém guarda, os israelitas também não guardam, são escravos. O seu filho, o que ele vai passar para o filho dele? Aquilo que ele sabe. E se ele não sabe que tem um Deus no céu, ele não vai fazer, não vai falar. O que acontece com Satanás nessa situação? Ele fica completamente feliz e satisfeito, porque uma nação inteira está longe de Deus por não conhecer a verdade. Mas aí o que Deus faz? Deus levanta um homem, Moisés, e não só manda esse homem tirar Israel do Egito, mas começa a fazer o que com esse homem? Você vai escrever tudo que eu mandar. E Moisés começa a escrever o que? O espírito de profecia, que é a Bíblia. E aí o que Moisés escreve? Que Deus criou o mundo em 6 dias. Que nós fomos criados por um Deus que não podemos ver porque pecamos. E o que começa a acontecer com as mentiras de Satanás? Elas começam a ser desmascaradas. É por isso que Satanás odeia o profeta e odeia o espírito de profecia, que são os escritos dos profetas. Porque as verdades dele, as verdades ali desmascaram as mentiras de Satanás. Agora, vamos considerar uma coisa um pouco triste que acontece dentro da igreja adventista. Dentro da igreja adventista nós temos 5 grupos. Analise para ver se você está inserido num desses 5 grupos. E desejo eu que você esteja inserido no último grupo que nós vamos mencionar. Por quê? Porque o primeiro grupo é o grupo composto daqueles que não aceitam o que nós chamamos de espírito de profecia, que são os livros de Ellen White, e não aceitam também o quê? A Bíblia. Aí você poderia dizer, irmão, tem um grupo dentro da igreja que não aceita nem a Bíblia? Tem. Sabe que grupo é esse? É o grupo daqueles que geralmente, não querendo criticar, mas que são jovens. Por quê? Porque muitas vezes tem jovens que vêm na igreja porque os pais obrigam. Mas ele não acredita no Deus da Bíblia, ele não acredita na Bíblia, e ele não acredita muito menos em Ellen White. Mas ele está aqui porque o pai obriga. Mas aí o que acontece? Quando ele está na escola, os amigos da escola falam que não existe Deus, que o nosso mundo evoluiu. Então ele acredita mais na evolução, mais no que a mídia diz, do que diz a Bíblia e o Espírito de profecia. E tem esse grupo dentro da igreja? Tem. E tem muita gente desse jeito. Agora esse é o primeiro grupo. Qual que é o segundo grupo? Aqueles que não aceitam o Espírito de profecia, mas aceitam o quê? A Bíblia. Essas são aquelas pessoas que têm uma birra com Ellen White. Muitas vezes eles têm um preconceito com Ellen White, eles não acreditam que ela é inspirada. Então o que eles fazem? Não, se estiver na Bíblia eu aceito. Agora no livro dessa mulher aí, tem esse grupo. Agora tem um outro grupo, o terceiro. São aqueles que aceitam a Bíblia e aceitam o Espírito de profecia em parte. Por quê? Porque tem coisa aqui que eu gosto e tem coisa que eu acho que não tem nada a ver. Muitas vezes quando eu leio o Grande Conflito, nossa, que maravilha, que livro lindo. Mas aí quando alguém me traz o conselho sobre regime alimentar, eu torço o nariz. Espera aí, não é um profeta de Deus? Tudo que ela escreve não é inspirado? Então por que aceitar uma parte e rejeitar a outra? Mas tem esse grupo. Tem um grupo que aceita algumas coisas e rejeita a outra. Quando fala sobre alimentação, torce o nariz.
Quando fala sobre dízimo e oferta, torce o nariz. Mas não é a palavra de Deus? Por que aceitar parte e rejeitar parte? Esse é o terceiro grupo. Aqueles que aceitam a Bíblia e aceitam o Espírito de profecia em parte. E tem o quarto grupo, que são aqueles que aceitam a Bíblia, aceitam o Espírito de profecia, mas não pratica, não aplica na vida. E tem o quinto grupo, que aceita a Bíblia, aceita o Espírito de profecia, aplica na vida e está sempre disposto a fazer o que Deus diz. Em qual desses grupos você se enquadra? Se você estiver enquadrado entre os primeiros 4 grupos, tenho 2 notícias tristes para te dar. Em primeiro lugar, você não faz parte do remanescente. Porque o remanescente é aquele que tem o quê? O testemunho de Jesus. E se você não aceita tudo que está aqui, você não tem o testemunho de Jesus. Então você já não faz parte do remanescente. A primeira notícia triste que eu tenho para te dar. Qual é a segunda notícia triste? Satanás vai te enganar. Por quê? Porque quem desmascara as mentiras de Satanás? O Espírito de profecia. Os escritos inspirados, eles desmascaram Satanás. E se você não lê, se você não se dedica, se você torce o nariz, há coisas aqui que Deus quer revelar para você que você não vai saber. E como você não sabe, Satanás vai te enganar. Então, são 2 riscos que você corre de rejeitar a palavra de Deus, o Espírito de profecia, no todo ou em parte. Não fará parte do remanescente e você também será enganado por Satanás. Agora, uma coisa triste que Ellen White disse para nós que iria acontecer no tempo do fim. Isso está também no livro Eventos Finais, na página 102. Ela diz o seguinte: Eventos Finais, página 102. Ela diz assim: o último engano de Satanás será exatamente anular o testemunho do Espírito de Deus. Não havendo profecia, o povo se corrompe. Satanás trabalhará engenhosamente por diferentes maneiras e por instrumentos diversos para perturbar a confiança do povo remanescente de Deus no testemunho verdadeiro. Então o que Satanás ia tentar fazer? Tentar fazer com que você não acreditasse no que está aqui. A Bíblia Sagrada não, a Bíblia Sagrada eu aceito, mas Satanás iria tentar fazer com que o povo fosse descrendo cada vez mais dos livros de Ellen White. E esse seria um grande engano dele. E o que ela disse aqui? Que é um texto que nós até mencionamos na lição. Não havendo profecia, o que acontece com o povo? Se corrompe. E é isso que Satanás quer. Agora, quem é você? Você está nos 4 primeiros grupos ou você está no 5º? Não responda para mim, responda para si mesmo. E se você não estiver num dos 4 grupos, procure fazer parte dele. Pois esses que têm o testemunho de Jesus é que farão parte do remanescente. O que mais? O que significa guardar os mandamentos de Deus? Por que nós estamos perguntando o que significa guardar os mandamentos de Deus? Porque há um conceito errado do que significa guardar os mandamentos de Deus. Pelo poder de Deus, quantos aqui acreditam que é possível guardar os mandamentos de Deus? Quantos? Pelo poder de Deus, quantos aqui acreditam que é possível viver sem pecar? O número diminuiu. Por que o número diminuiu? Porque na nossa mente está desassociado as 2 coisas. Queridos, o que é pecado? 1 João 3. Abre 1 João 3. 1 João 3, 4. 1 João 3, 4. O que significa pecado? De acordo com a Bíblia. Não estamos falando de acordo com o catecismo. Porque se você for para a Babilônia, tem um evangelho falso sendo pregado no mundo aí fora, que diz que pecado é natureza pecaminosa. Ou seja, você tem natureza pecaminosa, você já está condenado. Agora, de acordo com a Bíblia, o que é pecado? 1 João 3, versículo 4. O que diz aí? Todo aquele que pratica o pecado faz o que também? Transgride a lei, porque o pecado é o quê? Transgressão da lei. Agora, se pecado é transgressão da lei, obediência à lei é o quê? Viver sem o quê? Sem pecar. A coisa mais simples do mundo. Se quando você peca, você transgride a lei, quando você não peca, você guarda. Só que nós acreditamos que é possível guardar os mandamentos de Deus, mas não acreditamos que é possível viver sem pecar.
Como se as duas coisas são a mesma? Viver sem pecar é a mesma coisa que guardar os mandamentos. E transgredir os mandamentos é a mesma coisa que pecar. Então, tenha isso na sua mente. Quando você vê alguém dizendo que não é possível viver sem pecar, essa pessoa está automaticamente dizendo que não é possível guardar os mandamentos de Deus. Mas aí você poderia dizer, irmão, mas eu não consigo. Não, mas não, a gente não consegue mesmo. Isso só é alcançado pela graça de Deus. Pela graça de Deus você consegue guardar os mandamentos de Deus e ao mesmo tempo ficar sem pecar. Porque as duas coisas são a mesma coisa. Certo? Agora, tem uma coisa que a gente precisa ter em mente. Por que Satanás estaria irado com aqueles que guardam os mandamentos de Deus? Há um texto no livro Mensagens Escolhidas, no volume 3, que diz o seguinte. A página é a página 136. Queridos, quem quiser depois está procurando a gente para pegar todos os trechos, para estar conferindo, pode estar pedindo, a gente vai estar passando todos os textos que a gente estiver utilizando aqui. Mensagens Escolhidas, volume 3, página 136. Veja o que diz na página 136, Mensagens Escolhidas, volume 3. Satanás, o anjo caído, declarara que nenhum homem podia guardar a lei de Deus depois da desobediência de Adão. Ele alegava que toda a raça humana estava sobre o seu domínio. O que esse texto está dizendo para nós? Quem foi que disse que não é possível ao ser humano, depois que Adão pecou, guardar os mandamentos de Deus? Quem foi que falou? Satanás. E o que acontece se Satanás vê nesse mundo homens guardando a lei de Deus? Será que ele vai ficar contente? Nem um pouco, porque essas pessoas vão o quê? Desmascarar ele. Porque ele disse que não era possível, depois que Adão caiu em pecado, que o ser humano guardasse a lei de Deus. Agora, é possível que o ser humano guarde a lei de Deus depois do pecado? É possível? É possível, e teve alguém que provou isso. Quem foi que provou isso? No mesmo livro, Mensagens Escolhidas, volume 3, na página agora 130, nós vamos ver quem provou que é possível. Página 130, Mensagens Escolhidas, volume 3. Falando de Jesus. Veio ao nosso mundo para manter um caráter puro e sem pecado. E para refutar a mentira de Satanás de que não era possível aos seres humanos guardar a lei de Deus. Então Jesus veio fazer o quê? Em primeiro lugar, veio nos salvar. Isso é fato, é inegável. Mas o que mais ele veio fazer? Ele veio para desmascarar essa mentira de Satanás. Agora, como que ele desmascarou? Guardando a lei de Deus. Mas, queridos, eu vou fazer uma pergunta para vocês agora. Agora nós vamos entrar num assunto polêmico. E é bem polêmico mesmo. E eu sei que a minha cabeça pode ir a prêmio por causa disso. Se Jesus tinha uma natureza igual a de Adão antes de Adão cair, ele provaria que Satanás estava errado? O que vocês acham? Qual mentira de Satanás que Jesus veio refutar? De que os homens, depois do pecado de Adão, não podiam guardar os mandamentos de Deus. Se Cristo viesse com uma natureza humana igual a de Adão, ele iria mostrar que Satanás está errado? Impossível. Porque se ele viesse com uma natureza igual a de Adão e guardasse os mandamentos de Deus, o que ele provaria? Que Adão poderia o quê? Guardar os mandamentos de Deus, é óbvio. Mas ele não veio para refutar essa mentira. Ele veio para refutar a mentira de que você e eu não podemos. Agora pergunto, e se ele viesse com a natureza de Adão, antes da queda, mas enfraquecida por 4.000 anos de pecado, ele provaria que Satanás está errado? Não. Ele simplesmente provaria que um homem que tem a natureza de Adão, enfraquecida por 4.000 anos de pecado, pode guardar a lei de Deus. Agora, quem no universo existe que é desse jeito? Ninguém. Nem você, nem eu, e nem Adão era. Então, como que ele provaria alguma coisa? Qual é a única forma de Jesus provar que Satanás estava errado e que é possível a nós, depois da queda de Adão, guardar os mandamentos de Deus e viver sem pecar, porque as duas coisas são a mesma? Qual seria a única forma?
ele vir semelhante a você e a mim em todas as coisas. Ele vir a esse mundo com uma natureza caída e pecaminosa como a sua e a minha. Essa seria a única forma. Aí você está dizendo, irmão, você está dizendo uma blasfêmia. Bom, então a Bíblia também blasfema. Abra a sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Vamos ler o versículo 3. E vamos ver o que Paulo fala a respeito de como Jesus veio. Romanos capítulo 8, versículo 3. Eu vou pedir 2 pessoas daqui da igreja. 2 voluntários. Alguém? 2 pessoas daqui, 2 voluntários, por favor. Pode ser o irmão ali da primeira fileira? Você? Pode ser você? Mais alguém? Pode ser a mocinha ali também. A única coisa que eu vou pedir para vocês vai ser ler um trecho do Espírito de Profecia aqui. Tá? Aí eu vou pedir para que vocês venham para estar lendo o trecho. Romanos capítulo 8, versículo 3, o que diz aí? Porquanto o que for impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isto fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne o quê? Pecaminosa. E no tocante ao pecado e com efeito condenou Deus na carne o pecado. Como é que Deus pode condenar na carne o pecado? Mostrando que aquele que peca não tem desculpa. Porque quando Jesus veio, se de fato isso aconteceu, e nós vamos ver que aconteceu por várias passagens, e Jesus tomou uma natureza humana igual a nossa, decaída, pecaminosa, se ele era semelhante a nós em tudo, então ele deixa todos nós sem desculpa para pecar. Agora, será que Jesus nos deixou sem desculpa para pecar? Abra sua Bíblia em João e veja o próprio Jesus dizendo que depois que ele veio, ninguém mais tem desculpa para o pecado. João capítulo 15, veja o próprio Jesus dizendo isso. João 15, 22, veja o que ele diz. Se eu não viera e nem lhes houvera falado, Jesus falando, pecado não teriam, mas agora não tem o quê? Desculpa do seu pecado. Quem me odeia, odeia também meu Pai. Se eu não tivesse feito entre eles tais obras, quais nenhum outro fez, pecado não teriam. Mas agora não somente eles têm visto, mas também têm odiado tanto a mim, quanto meu Pai. O que Jesus está dizendo aqui para você? Que se ele não tivesse vindo, todo mundo teria desculpa do pecado. Mas agora Jesus, depois que ele veio, ninguém mais tem desculpa do pecado. E ele diz, se eu não tivesse feito eles tais obras, quais nenhum outro fez, eles não teriam desculpa. Que obras Jesus está falando? Será que são os milagres? Jesus ressuscitou pessoas, mas teve mais alguém na Bíblia que ressuscitou pessoas? Elias ressuscitou pessoas, Paulo ressuscitou pessoas. Jesus andou sobre a água, teve mais alguém que andou sobre a água? Pedro. Então qual foi a obra que Jesus fez que nenhum outro fez? Ele viveu sem pecar. E como ele conseguiu viver sem pecar, ele deixou todos nós sem desculpa. É isso que ele está dizendo nesse texto. Agora, por quê? Veja o que Paulo diz com relação a Jesus. Vamos ver se Paulo diz que Jesus era diferente de nós. Hebreus, no capítulo 2, o verso 14 ao 18. Porque se Jesus tinha uma natureza igual a de Adão, ou uma outra natureza híbrida, ele não era semelhante, não era igual a você e a mim, certo? Vamos ver o que Paulo disse, se ele era igual a nós em todas as coisas ou não. Hebreus capítulo 2, verso 14 até o 18. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, também destes ele participou, para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, e livrasse todos os que
pavor da morte, estavam sujeitos à escravidão por toda a vida. Pois ele evidentemente não socorre a anjos, mas socorre a descendência de Abraão. Por isso mesmo convinha que em todas as coisas se tornasse semelhante a Adão, é o que está escrito? Aos irmãos. Quem são os irmãos? Você e eu. Para ser misericordioso e fiel sumo sacerdote nas coisas referentes a Deus, e para fazer propiciação pelos pecados do povo, pois naquilo que ele mesmo sofreu, tendo sido tentado, é poderoso para socorrer os que são tentados. Se Jesus tinha uma natureza diferente da sua e da minha, ele não sabe o que você passa quando você é tentado. Qual seria a única forma dele saber o que nós passamos quando nós somos tentados? Ter uma natureza como a sua e como a minha. Ser igual a você e eu em tudo. E é isso que Paulo está dizendo. Ele diz que em todas as coisas ele tinha que ser semelhante aos irmãos. Em todas as coisas. Isso aqui é a Bíblia. Será que o Espírito de profecia confirma essa ideia? Será que o Espírito de profecia diz para nós que Jesus tinha uma natureza semelhante à nossa, uma natureza decaída? Eu vou pedir para que alguém, eu vou estar lendo o primeiro trecho, que está em Mensagens Escolhidas, volume 3, página 134, e eu vou pedir para o irmão, lê para nós aqui, primeiros escritos, e mais a mocinha. Primeiros escritos, página 150. Arruma um outro para ela, por favor. 150. Deixa eu achar para você aqui, já deixar no jeito. Pode ler para nós a parte que está grifada aqui, e depois você lê para nós a parte que está grifada aqui. 150 e depois 152. Então, aqui diz o seguinte: Jesus também lhes disse que teriam uma parte a desempenhar, estar com ele e o fortalecer em várias ocasiões. Prestem atenção. Que ele tomaria a natureza decaída do homem e sua força não seria nem mesmo igual a deles. O que esse texto diz? Que Jesus iria tomar o quê? A natureza decaída do homem. Vamos ver se ela reproduz novamente isso agora na outra passagem. Satanás de novo regozijou-se com seus anjos, de que, ocasionando a queda do homem, pudesse ele retirar o Filho de Deus de sua exaltada posição. Disse a seus anjos que, quando Jesus tomasse a natureza do homem decaído, poderia derrotá-lo e impedir a realização do plano da salvação. Muito obrigado, irmão. Pode sentar. Vocês viram que ele leu agora nessa passagem? Que Satanás se regozijou e disse: opa, agora o Filho de Deus tomou a natureza do homem decaído. Agora eu posso derrubar ele. Mas o que Ellen White falou? Que Jesus tomou a natureza do homem decaído. Isso está no Primeiros Escritos, páginas 150 e 152. Agora vamos ver o desejado de todas as nações, na página 68. Essas palavras de confirmação foram preferidas para inspirar fé naqueles que testemunhavam a cena e fortalecer o Salvador para a sua missão. Não obstante os pecados de um mundo criminoso serem postos sobre Cristo, não obstante a humilhação de tomar sobre si nossa natureza decaída, a voz declarou ser ele o Filho do Eterno. Obrigado. Nesse texto do Desejado de Todas as Nações, Ellen White diz o seguinte: mesmo Jesus tendo vindo aqui e tomado a natureza do homem decaído, a voz do céu declarou: esse é meu filho amado, em quem me comprazo. Queridos, 3 passagens. Primeiros Escritos, 150, 152 e Desejados de Todas as Nações, página 68. Diz que Jesus tinha natureza decaída. Paulo já tinha dito que Jesus era o quê? Semelhante a nós em todas as coisas. Agora, será que tem uma passagem dizendo que Jesus tomou natureza pecaminosa, como a nossa? Essa passagem, vocês podem anotar, se quiser. Eu não tenho o livro aqui, é a impressão do livro, tá? Mas vocês podem marcar a página e conferir. É o livro Medicina e Salvação, na página 182. Eu vou pedir para alguém,
Pode ser a Hélida mesmo? Lê para a gente, Hélida, o que está grifado aqui. Na página 182 do Medicina de Salvação. Diariamente cumpre, seja revelada a compaixão de Cristo. O exemplo que ele deixou deve ser seguido. Ele tomou sobre sua natureza, sem pecado, a nossa pecaminosa natureza, para saber como socorrer os que são tentados. Então, que natureza Jesus tomou? A nossa pecaminosa natureza humana sobre a dele. Para poder entender o que você e eu passamos e para poder nos socorrer quando nós fomos tentados. Aí agora você poderia dizer, mas irmão, se Jesus tomasse a natureza pecaminosa do homem, ele teria pecado. É aí que está o grande ponto. Pecado não é algo que você faz por ter natureza pecaminosa. Segundo nós lemos, em 1 João 3,4, o que diz? Pecado é transgressão do quê? Da lei. É transgressão consciente que você faz de uma lei. Se você não conhecer a lei, é pecado? Se você fizer aquilo? Não. Agora, se você entende, se você sabe o que é certo e o que é errado, e você escolhe fazer o errado, isso é pecado. Agora, se Jesus veio com a nossa natureza e nunca escolheu fazer o errado, pronto. Esse é o grande ponto, e essa é a grande verdade do Evangelho, que o mundo aí fora não tem, que só a igreja remanescente tem. Se você for na igreja católica, não vai ter isso. Se você for em qualquer igreja evangélica, não tem essa verdade. Agora, se você vem para o Espírito de Profecia e para a Bíblia, você encontra essa verdade. Essa igreja é a única igreja que tem essa verdade. Por quê? Porque com essa verdade, não só é possível você saber que é possível vencer o pecado e viver uma vida de obediência à lei de Deus, como também dessa forma você pode ensinar isso para os outros, com conhecimento de causa. Porque uma coisa é você dar um estudo bíblico com uma pessoa e dizer, olha irmão, você tem que guardar os mandamentos de Deus. E aí ele pergunta para você, e você guarda? O que você responde? Ah, não, né, mas tem que guardar. É essa a resposta que você dá? É esta a resposta que Deus quer que nós demos? Quem que é o remanescente? É aquele que diz que tem que guardar, mas não guarda? Ou que são os que guardam? São os que guardam. São aqueles que conseguem, pela graça de Deus, viver uma vida sem pecado. Esse é o remanescente. Agora, é possível? É possível. Quem provou que é possível? Jesus. Como? Tomando a nossa natureza e passando pelas mesmas situações que nós passamos. Agora, da mesma forma como Jesus venceu, nós também podemos vencer. No Mensagens Escolhidas, na página agora 134, veja só qual foi a reação de Satanás quando viu que mesmo tendo a nossa natureza, ele não conseguia derrubar Jesus. Veja só, 134 do Mensagens Escolhidas. Olha o que ele diz. Cristo foi a única pessoa que andou sobre a terra em quem não havia nenhuma mancha de pecado. Era puro, imaculado e irrepreensível. Que houvesse sobre a terra alguém sem a contaminação do pecado, perturbava grandemente o autor do pecado. E ele não deixou de usar nenhum meio para vencer a Cristo com o seu poder ardiloso e enganador. Mas o Salvador recorria a seu Pai Celestial em busca de sabedoria e força para resistir ao tentador e vencê-lo. Queridos, quando Satanás soube, nós lemos nos primeiros escritos, que Jesus ia tomar a natureza pecaminosa, o que ele concluiu? Eu derrubo ele. Quando ele foi tentar Jesus e ele não conseguiu, ele começou a ficar frustrado. Ele começou a ficar preocupado. Ele falou, mas o que eu faço que esse homem não cai? Será que Jesus não caiu porque era Deus? Não, queridos, ele se tornou homem fraco igual você e eu. E Ellen White diz que se ele usasse o poder divino dele para vencer Satanás, ele estaria desaprovado diante de Deus. O único poder que Jesus poderia usar era aquele que o Pai disponibilizava para ele e que está disponível para você e para mim também, que é o quê? O Espírito Santo. Se você for ler, depois do batismo de Jesus, principalmente em Lucas, você vai ver o tempo todo dizendo que Jesus estava cheio do Espírito Santo. O tempo todo. E foi isso que deu a vitória para ele. E Satanás se incomodava de ver que tentava e ele não derrubava Jesus. Satanás, o grande trunfo de Satanás e a grande esperança dele era que momento? O momento da crucificação.
Porque ele diz, agora no momento de toda essa humilhação, no momento de toda essa agonia, agora eu derrubo ele. Mas Jesus foi até o fim e não cedeu. Quando ele foi até o fim e ele não cedeu, ele deixou Satanás não só irado, mas completamente desesperançado, porque o reino dele agora tinha acabado. Mas e nós? Nós podemos vencer também? Podemos guardar os mandamentos de Deus também? Podemos viver uma vida sem pecado também? Veja só o que Ellen White diz no mesmo livro. Mensagens Escolhidas, volume 3, agora na página 136. Veja só o que ela diz. Cristo venceu as tentações de Satanás como homem. Toda pessoa pode vencer como Cristo venceu. Ele humilhou-se por causa de nós. Foi tentado em todas as coisas à nossa semelhança. Remiu o vergonhoso fracasso e queda de Adão. E foi vitorioso, demonstrando assim a todos os mundos não caídos e à humanidade decaída que o homem podia guardar os mandamentos de Deus pelo poder divino, que lhe é concedido pelo céu. Então Jesus provou que você e eu podemos. Agora, olha só o que mais ela menciona agora na página 140. Porque nós poderíamos dizer, Jesus veio para provar o que Deus pode fazer pelo homem. Ela diz que Jesus não veio para fazer isso. Olha só o que ela diz que ele veio fazer. Página 140. O Senhor Jesus veio ao mundo não para revelar o que Deus podia fazer, e sim o que o homem podia realizar mediante a fé no poder de Deus, para ajudar em toda emergência. Olha o que ela diz agora. O homem deve, pela fé, ser participante da natureza divina e vencer toda tentação com que é assaltado. O Senhor requer agora que todo filho e filha de Adão, pela fé em Jesus Cristo, o sirva na natureza humana que temos atualmente. Você deve vencer o pecado na natureza que você tem hoje, e não na glorificação. Porque nós sabemos que na glorificação, a nossa natureza pecaminosa vai ser o quê? Extirpada, ela vai deixar de existir. Só que antes da volta de Jesus, o que vai acontecer? O juízo investigativo. E a igreja de Deus vai ser o quê? Julgada. E como você deve estar quando você for julgado? Faz o seguinte, uma lição de casa para todos os que estão aqui. Se você não tem na sua casa, procure. Se você não tem na sua casa, anote. Leia o grande conflito com o texto, o juízo investigativo. O título, o juízo investigativo. Leia esse capítulo todo. E veja só como Ellen White ali diz que deve ser o nosso caráter no momento que a gente for julgado. Ela diz que o nosso caráter deve ser exatamente como o de Jesus. Senão a gente não é aprovado no juízo. Ela diz exatamente isso. Agora, por que Satanás quer que você ache que não é possível vencer o pecado? Para que no momento que você for julgado, você esteja em pecado ainda. Aí o que acontece? Você é aprovado no juízo? Não. E é por isso que o número do grupo dos remanescentes vai ser tão pequeno. Porque tem poucas pessoas que sabem disso. E as que sabem, algumas ainda não acreditam que é possível. É por isso que o número é tão pequeno. Quando Israel era para entrar na terra prometida, eles não entraram por quê? Incredulidade. Não foi isso? Eles estavam lá em Cades Barneia. E no caso, Moisés mandou 12 pessoas espiar a terra. Quantos voltaram com boas notícias? Só Josué e Caleb. E o resto falou o quê? É impossível. Os homens daquela terra são gigantes. Se a gente entrar lá, eles vão triturar a gente nos dentes. E o que Deus fez? Esse povo que blasfemou contra mim e não acredita que eu tenho poder para dar vitória para eles, eles não vão entrar. Só vai entrar Josué e Caleb e os demais. Isso está na passagem que nós mencionamos para vocês. Da mesma forma, para entrar na terra prometida, só vão entrar aqueles que acreditam no poder de Deus. Se você não acredita que o poder de Deus é suficiente para sustentar você sem que você peque, como você vai para o céu? Se você não acredita que Deus é capaz de fazer isso. Agora, como nós podemos vencer? Aqui ainda no Mensagens Escolhidas, no volume 3, na página 138, ela diz como nós podemos obter a vitória. Mensagens Escolhidas 138, ela diz assim: quem a não ser o Espírito Santo pode trabalhar com mentes humanas para transformar o caráter?
tirando as afeições daquilo que é temporal e perecível, e imbuindo a alma do ardente desejo para apresentar a herança incorruptível eterna, subsistência que é imperecível, e refina e santifica os instrumentos humanos, para que se tornem membros da família real, filhos do Rei Celeste. Ela está dizendo, quem além do Espírito Santo pode fazer isso? Ninguém. Quem é que faz isso? O Espírito Santo. Então, como é possível você e eu sermos transformados, purificados e vencer o pecado? Através da ajuda de quem? Do Espírito Santo. Agora, por que através da ajuda do Espírito Santo? Agora, só mais uma prova disso dentro da própria Bíblia. Abre a sua Bíblia em Judas. Leia o versículo 24 de Judas. Essa é uma passagem da Bíblia que poucas pessoas conhecem. Judas só tem um capítulo, então nós vamos ler o versículo 24. O que o Espírito Santo faz quando toma posse da sua vida e você permite? Olha só o que está escrito em Judas 24. Judas, versículo 24. Todos acharam? Importante que todos acompanhem. Amém? Amém. Versículo 24 diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar do quê? Tropeços, e para vos apresentar com exultação imaculado. O que é imaculado? Sem mácula, sem defeito, sem pecado, diante da sua glória. Ele é poderoso para nos guardar do quê, irmãos? Tropeços. Eu não sei se vocês perceberam, eu vim aqui e voltei. Na hora que eu voltei, o que aconteceu comigo? Eu tropecei no tapete. Agora eu pergunto, na hora que você tropeça, você cai? Nem sempre, né? Agora, vocês estão entendendo o que o texto está dizendo para você? Deus não é poderoso para guardar você de quedas, Ele é poderoso para guardar você até de tropeçar. A queda e o tropeço não é a mesma coisa, porque você pode tropeçar e ainda se endireitar e não cair. Aqui diz que Deus é poderoso para te sustentar até dos tropeços. Agora, o que o Espírito Santo faz? Gálatas 5, 22 e 23. Esse texto, quem não quiser abrir, não tem problema. Vocês já conhecem o texto. O que diz ali? São os frutos do quê? Do Espírito. Quais são? Vamos lá, como uma boa igreja, vamos falar. Todos eles, vamos lá. Amor, que mais? Paz, alegria, que mais? Bondade, longanimidade, benignidade. Qual foi o último que mencionaram aqui? O que o Espírito Santo faz com você quando ele toma posse do seu coração? Ele te dá o quê? Domínio próprio. Quando você tem domínio próprio, o que acontece com você? Você pode escolher se você quer pecar ou não. É isso que o Espírito Santo faz. Ele dá esse poder para você que você, sem ele, você não tem. Se for por você mesmo, o que vai acontecer quando vir o pecado? Você vai cair. Agora, quando o Espírito Santo está dentro de você, ele te dá domínio próprio. Aí você tem agora a condição de escolher se você quer pecar ou não. É isso que o Espírito Santo faz quando toma posse de nós. Agora veja o que diz em Tiago, capítulo 4, versículo 8. Qual deve ser o nosso procedimento? Tiago, capítulo 4, verso 8. Uma vez que você tem o Espírito Santo, qual deve ser o seu procedimento? Aliás, Tiago 4, 8 já nos fala para nos submetermos a ele. Olha só o que diz. Tiago 4, versículo 8. Perdão, versículo 7. Olha só o que diz. Sujeitai-vos, portanto, a Deus. O que significa se sujeitar a Deus? Deixar que o Espírito Santo entre em você, tome posse da sua vida. E depois que o Espírito Santo tomou posse da sua vida, o que você faz? Resistir ao diabo. E o que vai acontecer? Ele foge de vós. O Espírito Santo dá para você domínio próprio. Sabe, no momento em que você está no seu trabalho e alguém vem e fala mal de alguém para você, e você, como um bom cristão, você pega e corta a conversa porque você não quer ouvir falar mal dos outros. Deus nos ajude que a gente seja assim. Nós não devemos falar nunca mal de ninguém, mesmo que a pessoa seja culpada. Mas vamos supor que você não aceitou isso, aí a pessoa foi embora. Aí vem um pensamento na sua cabeça: puxa,
mas será que é verdade o que ele veio falar do fulano? Aí você já começa a pensar, será que é verdade? Será que o fulano fez isso mesmo? O que você está fazendo? Você está começando a pensar mal de uma pessoa. E quem é que está trazendo esse pensamento? Satanás. E nesse momento você pode, pelo poder do Espírito Santo, dizer, não, eu não quero esse pensamento na minha cabeça. E quando você tomar essa decisão, o que o Espírito Santo faz? Ele tira. Você entendeu? Quando alguém te irrita, quando alguém te critica, qual que é a sua reação? Se irritar com a pessoa? Qual que deve ser a sua reação uma vez que você tem o Espírito Santo? Eu não vou ter raiva dessa pessoa. O Espírito de Deus está dentro de mim e ele vai me acalmar. E o que acontece? O Espírito Santo te acalma mesmo. Remove do seu coração a raiva. Mas você tem que decidir. A sua parte é decidir. O trabalho quem faz é o Espírito de Deus. E ainda Coríntios, capítulo 10. Veja só o que diz. 1 Coríntios 10, versículo 13. 1 Coríntios 10, versículo 13. O que diz aí? Não vos sobreveio tentação que não fosse o quê? Humana. Mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Se Satanás vier tentar você, vai ser só até o ponto em que você pode resistir. E o que você deve fazer? O que está lá em Tiago. Dizer não para ele. E quando você disser não para ele, ele vai embora. Então não existe esse negócio de dizer o pecado é irresistível, eu não consegui. Se você não conseguiu, é porque você não buscou o Espírito Santo, é porque você não quis. Mas se você tiver o Espírito Santo, ele vai te dar domínio próprio e vai ser possível você resistir. Mas queridos, o que nós precisamos ter em mente? Como povo, se nós vencermos as tentações, nós não pecaremos. Se nós não pecarmos, nós também não transgrediremos a lei de Deus. Se nós não transgredirmos a lei de Deus, nós aguardamos. Se nós guardamos a lei de Deus, o que vai acontecer com Satanás? A mentira dele, que seres humanos não podem guardar a lei de Deus, cai por terra. E Deus, agora nos fins dos tempos, Ele quer ter um grupo de remanescentes. A Bíblia chama eles de 144 mil. Deus vai ter um grupo de remanescentes agora no fim do tempo, que pelo poder de Deus vence o pecado. E esse povo, o nome de Deus vai ser honrado pela vida desse povo. Esse povo é o remanescente que está falando em Apocalipse 12, 17. Eles guardam os mandamentos de Deus de verdade. Não só dizem que guardam, eles guardam de verdade. E eles também mantêm o testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia, os Escritos Sagrados. Você pode fazer parte desse grupo. Ou você pode ser simplesmente um membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia, como Adãos. A decisão vai ser sua. Agora, se você tomar a decisão... Aliás, abra sua Bíblia em Hebreus. No capítulo 3, no verso 15. Essa vai ser a última passagem que vamos ler. O Espírito Santo é esse ser todo poderoso que pode te dar vitória sobre cada pecado da sua vida. E você sabe o que é mais interessante? Esse Espírito está hoje chamando você. E você pode tomar duas decisões. Você pode abrir o coração para Ele e dizer: Senhor, hoje eu aprendi que pela graça do Senhor eu posso vencer cada pecado da minha vida. E eu quero fazer. Você pode tomar essa decisão. Ou você pode tomar a decisão de dizer: eu ouvi que é possível guardar os mandamentos de Deus e vencer o pecado, mas eu não quero. Você pode tomar uma dessas duas decisões. Só que o apelo de Deus para você é o que está aqui em Hebreus capítulo 3, que diz assim: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como no dia da provação. O Espírito Santo está falando ao seu coração, está falando ao meu coração.
E Ele vai te dar poder para vencer. O preceito vai estar cantando uma música agora. E essa música fala que o tempo da graça para todos nós, principalmente para nós adventistas, está acabando. E nesse espaço de tempo que nós ainda temos a graça, você não deve endurecer o seu coração. Você deve deixar ele aberto. Porque o Espírito Santo pode entrar na sua vida e dar vitória para você sobre todos os pecados. Qual vai ser a sua decisão? A escolha é sua. Que Deus possa abençoar todos nós. Em nome de Jesus. Amém. Querido Deus, Pai eterno, nós somos agradecidos ao Senhor porque ainda estamos no tempo da graça. Nós te agradecemos porque a porta da graça se mantém aberta para nós ainda hoje. Nós te agradecemos porque o Teu Espírito ainda está disponível. Nós te agradecemos porque Cristo ainda intercede por nós. E nós queremos, pelo poder do Teu Espírito, vencer cada pecado que há em nossa vida. Nós queremos, pelo poder do Teu Espírito, viver uma vida como a de Cristo.
E nós queremos também estar com o nosso coração aberto para a Tua palavra, para o espírito de profecia. E permitir que o Senhor nos corrija quando for preciso. Nós não merecemos a graça, mas somos muito agradecidos ao Senhor porque o Senhor nos oferece a graça. Pedimos ao Senhor que perdoe os nossos últimos pecados e nos conceda a graça, o Santo Espírito, a justiça de Cristo. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém, Senhor Deus. Amém. Que Deus possa abençoar todos nós.